Nesta semana, um eclipse lunar total ocorrerá sobre os Estados Unidos, um evento que muitos irão observar quando a Lua adquirir uma cor vermelha profunda, comumente chamada de lua de sangue. Muitos se perguntam: a Bíblia fala algo sobre a lua de sangue? Interessantemente, a Bíblia realmente menciona luas de sangue no contexto das profecias dos tempos finais, retratando-as como um dos sinais cósmicos que precederão eventos significativos nos últimos dias. Várias passagens descrevem a lua se transformando em sangue, frequentemente em conexão com o dia do Senhor, o julgamento de Deus ou a segunda vinda de Cristo. No entanto, é importante esclarecer que este eclipse em particular não é uma das luas de sangue proféticas mencionadas na Bíblia. Embora seja um evento astronômico natural, serve como um lembrete da importância desses sinais na profecia bíblica e de como eles apontam para o controle soberano de Deus sobre os céus. Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra posiciona-se diretamente entre o Sol e a Lua, fazendo com que a sombra da Terra cubra completamente a Lua. Diferente de um eclipse solar, que bloqueia o Sol, um eclipse lunar resulta na Lua adquirindo um tom avermelhado. Isso acontece porque parte da luz solar ainda consegue passar através da atmosfera terrestre, espalhando as ondas de luz mais curtas e permitindo que a luz vermelha e alaranjada alcance a Lua, dando-lhe assim sua aparência misteriosa de sangue. O próximo eclipse lunar total ocorrerá na noite de 13 de março até as primeiras horas do dia 14 de março de 2025. O eclipse começará com uma fase penumbral aproximadamente às 11 horas e 57 minutos da noite, horário do leste, no dia 13 de março. A fase parcial do eclipse terá início às 10 horas e 9 minutos da manhã, conduzindo a totalidade entre 2 horas e 26 minutos da manhã e 3 horas e 31 minutos da manhã. Todo o evento será concluído por volta das 6 horas da manhã. A Lua será visível em grande parte da América do Norte, tornando-se um espetáculo extraordinário para muitos. Ao longo dos séculos, a humanidade tem sido cativada pelo céu, com alguns até moldando suas crenças em torno dos céus. Quando olhamos para cima, vemos uma vastidão majestosa, infinita e impressionante. Os céus se estendem até onde os olhos podem alcançar, repletos de planetas e mundos que se movem a velocidades incríveis, alguns separados por anos-luz. Não importa o quão longe alguém possa viajar, os céus não têm fim. Há sempre mais estrelas, mais galáxias e corpos celestes além da compreensão. Ainda assim, no centro de tudo isso, está o Criador, que governa tudo. Tudo o que existe move-se de acordo com a ordem divina, orbitando em torno do trono que o profeta Isaías contemplou em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado. A partir desta posição suprema, Deus dirige todas as coisas e, em sua palavra, declarou que usaria sinais nos céus para sinalizar a segunda vinda de Cristo. Mas será que podemos realmente confiar nesses sinais celestiais? Alguns cristãos permanecem céticos, muitas vezes por precaução em relação ao ocultismo, que deturpa elementos celestiais como as estrelas e a lua. Para alguns, qualquer menção de sinais astronômicos imediatamente levanta preocupações de engano, levando-os a descartar completamente o assunto. No entanto, ao fazer isso, correm o risco de ignorar uma verdade extraordinária. O próprio Deus atribuiu grande importância ao que observamos nos céus. De fato, poderíamos dizer que os céus são o outdoor divino de Deus para o mundo. Assim como ele já usou os céus para comunicar no passado, continua a fazê-lo até hoje. A Bíblia faz várias referências à lua se transformando em sangue, frequentemente associando este evento celestial com avisos proféticos e dos tempos finais. Uma das passagens mais conhecidas vem do livro de Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este versículo sugere que uma lua de sangue poderia servir como um sinal
apontando para eventos espirituais significativos, especialmente os associados aos tempos finais. Uma profecia semelhante é encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O próprio Jesus também mencionou sinais nos céus, em seu famoso discurso do Monte das Oliveiras. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Essas escrituras indicam que os sinais celestiais, incluindo as luas de sangue, devem ser levados a sério, pois podem servir como avisos divinos ou marcadores de cumprimento profético. É importante lembrar que, ao longo da história, Deus usou a ordem natural para comunicar mensagens ao seu povo. As pragas no Egito, a estrela de Belém e o céu escurecido na crucificação de Cristo mostram como Deus pode usar os céus para transmitir suas mensagens. Agora, concentremo-nos na pergunta: por que é chamada de lua de sangue? O termo lua de sangue não é um termo científico, mas uma expressão popular usada para descrever o tom avermelhado que a lua adquire durante um eclipse lunar total. No entanto, o motivo pelo qual esse termo ganhou significado bíblico é devido à sua conexão direta com as escrituras proféticas. Quando as pessoas testemunham um eclipse lunar e veem a lua ficar vermelha, isso naturalmente as faz lembrar das passagens bíblicas que falam da lua aparecendo como sangue. Interessantemente, alguns teólogos e estudiosos de profecias conectaram luas de sangue a eventos históricos significativos relacionados a Israel. Por exemplo, uma série de luas de sangue ocorreu entre 1949 e 1950, pouco depois do restabelecimento de Israel como nação, em 1948. Outra tétrade de luas de sangue aconteceu entre 1967 e 1968, no ano da Guerra dos 6 Dias, quando Israel retomou o controle de Jerusalém. Isso levou alguns a acreditar que as luas de sangue poderiam servir como indicadores de grandes eventos no cronograma profético de Deus. Um ensinamento popular há mais de uma década era de que uma série de luas vermelhas em 2014 e 2015 serviriam como presságio da segunda vinda de Jesus e do cumprimento da profecia bíblica. Essa crença baseava-se na ocorrência de uma tétrade lunar, 4 eclipses lunares totais, coincidentes com festas judaicas, que alguns viam como um sinal profético relacionado aos eventos dos últimos tempos. A empolgação em torno dessas luas de sangue levou muitos a acreditar que algo de grande importância bíblica estava prestes a acontecer. No entanto, apesar da especulação generalizada, os eventos previstos não ocorreram como muitos antecipavam. A teoria da lua de sangue sempre foi apenas isso, uma teoria, apesar da insistência de alguns mestres. Embora seja verdade que Deus usa sinais nos céus para comunicar seus planos, devemos ter cuidado para não extrapolar em nossas interpretações ou tentar forçar a profecia em um cronograma específico. A Bíblia não nos ordena a procurar padrões nos ciclos lunares como indicadores diretos da volta de Cristo. Em vez disso, adverte-nos a estarmos vigilantes e espiritualmente preparados em todos os momentos, pois o momento exato do fim é conhecido somente por Deus. Mesmo como teoria, as previsões das luas de sangue chegaram perigosamente perto de fazer aquilo que as Escrituras explicitamente advertem contra: marcar datas para a vinda do Senhor. O próprio Jesus advertiu contra isso em Mateus, capítulo 24, versículo 36, dizendo: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Esta passagem é um lembrete solene de que tentar determinar o momento exato da volta de Cristo é inútil e pode induzir muitos ao erro. Em vez de nos obcecarmos com eventos astronômicos específicos como sinais definitivos do fim, os crentes são chamados a viver em constante prontidão,
servindo fielmente ao Senhor e proclamando o Evangelho. Isso não significa que os sinais celestiais sejam insignificantes. A Bíblia fala de sinais celestiais acompanhando os tempos finais, e não devemos descartá-los inteiramente. No entanto, devemos abordá-los com discernimento bíblico e evitar o sensacionalismo. O foco principal de nossa fé não deve estar em perseguir sinais, mas em aprofundar nosso relacionamento com Cristo, crescer em santidade e estarmos preparados para sua volta a qualquer momento. Em última análise, nossa esperança não está no cronograma dos eventos, mas na certeza da volta de Cristo. Quer sua vinda esteja próxima ou distante, devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando em seu tempo perfeito e em seu plano soberano. Eu assistirei ao eclipse lunar esta semana e me maravilharei com a criação de Deus. Vou me maravilhar com o poder de Deus. Vou me maravilhar com o quanto esse Deus é grandioso. Quando olhar para o céu e ver a lua escurecer lentamente e depois se transformar em um tom vermelho profundo, não verei apenas um fenômeno científico. Verei as impressões digitais do Criador que falou os céus à existência. Este é o mesmo Deus que colocou o Sol, a Lua e as estrelas em perfeito equilíbrio. O mesmo Deus que posicionou a Terra à distância exata do Sol para que a vida pudesse existir. O mesmo Deus que ordena as órbitas dos planetas, comanda as marés dos oceanos e mantém cada átomo do universo unido. Como não me maravilhar com sua majestade? Os céus declaram a glória de Deus, e este eclipse é mais um lembrete de quão grandioso e meticuloso é seu projeto. Os cientistas podem prever, com exatidão de segundos, quando o eclipse começará e terminará. Mas por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Ele estabeleceu as leis naturais que governam o universo, e elas jamais falharam. Essa mesma precisão é o que mantém as estrelas em seus lugares, a Terra girando em seu eixo e a Lua se movendo em ritmo perfeito. Isso me lembra que, se Deus é tão preciso na vastidão do espaço, quanto mais se importa com os detalhes de nossas vidas. Eu assistirei a este eclipse com admiração, não apenas por sua beleza, mas porque me aponta para aquele que o fez. Um Deus que pode comandar os céus com uma palavra é o mesmo Deus que me vê, me conhece e me ama. Se ele pode manter o universo unido, certamente pode manter minha vida unida. Se ele pode orquestrar eventos celestiais com tanta precisão, posso confiar que tem um plano para mim, para o meu futuro e para todos os que colocam sua fé nele. Assim, enquanto eu estiver de pé sob o céu noturno testemunhando esta visão incrível, eu adorarei. Eu louvarei aquele que reina sobre tudo, aquele que é maior que qualquer problema, mais forte que qualquer tempestade e maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Ele é Deus e é digno de toda a minha admiração, mas mesmo enquanto me maravilho, sou lembrado de que esse mesmo Deus poderoso também está próximo. Ele não é distante ou indiferente, ele está intimamente envolvido em cada detalhe da minha vida. Ele é o Deus que colocou as estrelas no céu, mas também conta os fios de cabelo da minha cabeça. Ele fala galáxias à existência. Os céus declaram sua glória, mas também sua presença em minha vida. Quão reconfortante é saber que o mesmo poder que sustenta o universo me sustenta. Quando me sinto fraco, ele é forte. Quando me sinto perdido, ele é meu guia. Quando tenho medo, ele é meu refúgio. Ele não apenas sustenta a criação, mas me sustenta. Ele me segura na palma de sua mão e nada, nenhuma prova, nenhuma tristeza, nenhuma dificuldade pode me separar de seu amor. Abraão, chamado a deixar tudo para trás, foi orientado a olhar para as estrelas e contá-las, se pudesse. Essas estrelas eram uma promessa de que Deus seria fiel, de que cumpriria sua palavra. A grandeza e a bondade de Deus estão além da compreensão humana. Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que falou o universo à existência, mas também é o Pai amoroso que cuida de cada um de seus filhos. Seu poder é ilimitado, sua sabedoria é perfeita e seu amor é infalível. Cada nascer do sol, cada batida do coração, cada respiração é um lembrete de sua graça sustentadora. Ele é um Deus de justiça e misericórdia,
um rei que reina com retidão, mas que estende compaixão a todos os que o buscam. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, fazemos isso com a certeza de que as promessas de Deus jamais falharão. Jesus prometeu que voltaria, e porque Deus é fiel, podemos confiar que sua palavra se cumprirá. A espera pode parecer longa, mas, em seu tempo perfeito, Ele cumprirá o que declarou. Enquanto isso, vemos sua bondade ao nos fortalecer nas provações, prover para nossas necessidades e nos consolar nas tristezas. Mesmo quando o mundo se torna mais escuro, sua luz permanece. Ele não nos deixa sem esperança, mas nos enche de paz, sabendo que o melhor ainda está por vir. Quando Cristo voltar, todo erro será corrigido, toda lágrima será enxugada, e sua glória será revelada em plenitude. Até aquele dia, esperamos com expectativa, permanecendo firmes na fé, sabendo que o mesmo Deus que sustém o universo segura nosso futuro em suas mãos.